Você conhece o trabalho de um professor, de uma professora? É claro que sim, mas não convive às vezes com a intensidade de um trabalho do professor e de uma professora, principalmente nos tempos atuais. Trabalhar as primeiras séries, até que isso é menos traumático, apesar da intervenção errônea de pais, de familiares, ou então de currículos inadequados, ou então didáticas e procedimentos inadequados. Mas é muito menos traumático. Mas quando a criança vai crescendo, os currículos não são hoje adaptados a esse crescimento e ocorre uma transmutação de pensamento, uma transformação de comportamento e a influência de fora para dentro é muito maior. Então a influência social é muito mais poderosa do que a escola. E a escola acaba sendo refém da violência, refém de comportamentos inadequados, professores sendo agredidos, violência sendo exibida a todo custo e as próprias pessoas envolvidas na educação também não se relacionando bem, fora a briga entre os alunos, como se fossem gangues. Houve um decréscimo social com quebra de valores durante muitos e muitos anos. Houve um tempo em que as carteiras eram enfileiradas. Este não é o problema. Podem hoje fazer mesas redondas à vontade para o debate. Mas o problema é a respeitabilidade. É você pedir licença, você pedir perdão, você falar um bom dia, você respeitar a opinião contrária do outro sem se exacerbar-se, você aceitar a diferença, você ser responsável, você não transferir responsabilidades. A nossa sociedade ficou de uma maneira ufanista e, ao mesmo tempo, pessimista e, pior ainda, em decadência. Quando a ética, os valores morais, principalmente de relacionamento e valorização da vida, quando tudo isso está em decadência, em queda, é sinal de que a educação também vai sentir os efeitos negativos. Daí surge aquela visão de não ter política dentro da escola, de não ter ideologia, apesar de a escola também ser um setor de debates. Mas o que está precisando é volta de valores. Valores em que as pessoas raciocinem em favor da vida, em favor da qualificação, em favor inclusive do mérito. Ensina-se muita coisa que não forma ninguém. É como um saco vazio que não vai ficar em pé, apesar da metáfora ser muito comum hoje em dia. A pessoa abre a boca e não sabe o que está falando, nunca leu um livro, nunca criou sustância, como diz lá na roça, não teve conteúdo. E como ela, se não tem conteúdo, vai fazer o quê? Vai enfrentar o quê? Vai fazer uma prova do Enem sem conseguir, inclusive, raciocinar? Vai desenvolver um texto com a qualificação necessária, seja ele descritivo, narrativo? Será que essa pessoa, na hora de achar um emprego ou procurar um emprego, ela aprenderá só naquele momento? Ou terá que ter aprendido anteriormente para se apresentar com os seus méritos? Toda a sociedade está repensando isso em todo o mundo. E aqueles que obtiveram sucesso, obtiveram porque abraçaram verdadeiramente a tese da boa educação, de todos esses conceitos que são importantes para conteúdo. E se as pessoas não tiverem conteúdo, ficarão vazias. E são vazias porque não têm ética, porque não têm valor e não têm amor, nem com elas mesmas, quanto mais com os outros. Aí vem o desrespeito com a família, quebra de instituições que não têm qualquer razão, agressões aos professores, a escola passa a ser apenas um modelo ultrapassado e as pessoas não valorizam o que elas têm que aprender. O problema é que se a sociedade assim continuar, daqui a pouco acho que nós vamos ter que devolver a nossa terra para os dinossauros e vamos viver nas cavernas.